Agora a gente fala sobre a CPMI do INSS, que ontem prendeu em flagrante Rubens Oliveira Costa, suposto sócio do Careca do INSS, por falso testemunho durante depoimento em Brasília. A detenção ocorreu após uma sessão de 8 horas marcada por muita tensão. Rubens, acusado de operar um esquema de desvio de verbas de aposentados, admitiu ter repassado R$ 949 mil em dinheiro ao Careca do INSS, líder da fraude. O relator da CPMI, deputado Alberto Gaspar, denunciou contradições no relato de Rubens, que teria agido como laranja para proteger chefes da quadrilha. O senador Carlos Viana, presidente da comissão, determinou a prisão. O repórter Luiz Guerra conta os detalhes sobre esse depoimento. Bom dia, Guerra. Bom dia para você também, Daniel, e toda a nossa audiência. Em depoimento à CPMI do INSS, Rubens de Oliveira negou ser sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. E nós conversamos com o senador Isalci Lucas, do PL, que dá mais detalhes desses depoimentos que aconteceram nesta segunda-feira. Na prática, houve assim uma introdução onde ele já mentiu, né, cometeu algumas mentiras, e durante a oitiva, né, ele falava, depois voltava atrás, falava de novo. Jamais fui sócio de qualquer empresa ao lado do senhor Antônio Camilo. Atuei em apenas 4 de suas empresas no papel de administrador financeiro e nada além disso. É possível, né, que possa ter punição, não é para ele. Nós já tínhamos aprovado lá atrás um pedido para o Supremo, a prisão preventiva dele, e agora foi colocada uma série de documentos de fala, de comprovações, que agora começou a chegar aqui também, todas as quebras de sigilos. Então a gente já pôde, no caso dele, levantar aqui a movimentação dessas empresas que eram empresas noteiras, né? Aquelas que emitem nota, só emite nota. Então, ele tinha uma procuração dessas empresas do Careca, então ele que fazia pagamento e recebimento, ele que emitia as notas e pagava as notas, né? Então, ele operou isso. Então, por isso é que ele vai responder e vai ter implicações, porque ele fez a parte operacional. Ele ganhava, né, em torno de R$70 mil por mês para fazer isso. Teve um determinado momento que ele questionou, porque começou a pagar, inclusive, algumas despesas sem nota, ele questionou, então foi demitido, mas demitido assim, né? Como provavelmente o pessoal ficou com medo dele falar alguma coisa, foi mantido o salário e ele passou a exercer outras funções em outra empresa de call center, mas recebendo o mesmo salário, provavelmente para não denunciar nada, né? Mas o volume é muito alto. 2024, pra você ter ideia, foram mais de 240 milhões de movimentação. Senador, o Rubens de Oliveira, ele dava consultoria, né, para as empresas aí do Careca. Seria mais ou menos esse o trabalho dele aí, essa ligação entre eles, né? Como é que seria esse trabalho que ele fazia aí? Ganhava em torno de R$70 mil por mês. Como é que era esse trabalho? Olha, o Careca tinha, né, várias empresas que ele era sócio junto com o filho dele, né? O Rubens era considerado sócio, mas depois ficou acertado que não é sócio. Ele era diretor e tinha procuração para fazer as coisas em nome da empresa. Então ele operacionalizava, mas o sócio é o Careca e o filho dele, de várias empresas. Essas empresas prestavam não, ele emitia nota fiscal de duas formas. O Careca tinha convênios, a CT, né, que é aquela Acordo de Cooperação Técnica, com o INSS de várias instituições, AMBEC, várias associações de aposentados e pensionistas. Então, qual era o papel dele? Emitir nota fiscal, não é, contra as associações, que evidentemente que já receberam o dinheiro dos aposentados e pensionistas, eles faturavam contra as associações. Esse dinheiro chegava, então, na associação, e a associação repassava esse dinheiro para essas empresas do Careca. Então ele fazia isso, emitia nota fiscal contra as associações e pagava as notas fiscais que ele mesmo emitia dessas empresas do Careca. Então não tinha comprovação nenhuma, era apenas nota fiscal. Então veja bem, um cara que é economista, que dá assistência financeira, não é? Pagar milhões e milhões sem comprovação
né, sem conhecer, inclusive, as empresas que ele representava. Por exemplo, a Curitiba é do Paraná, ele nunca foi lá, né, e ele fazia essa parte operacional, emitia nota e tal. Então, ficou muito claro, né, que ele fazia e o Careca mandava, ele fazia. Pois é, de volta aqui com o Fred Rodrigues para ouvir você, Fred, dividindo a tela contigo. Mais uma vez, a sua primeira participação aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, pela primeira vez junto conosco. Seja muito bem-vindo mais uma vez, para quem está chegando agora também ao Jornal da Oeste. Bom, a gente ouviu aí a fala do senador Isalci Lucas a respeito do depoimento desse suposto sócio do Careca do INSS, o Careca do INSS, que está confirmado o depoimento dele para quinta-feira agora, dia 25, nessa CPMI, que aparentemente está avançando, ou é apenas aparência? Não, Daniel, eu acredito que não, de forma alguma. A gente tem que saber a hora também de elogiar bastante, né? E o que a oposição tem feito nessa situação é basicamente trocar as asas do avião com ele voando. Tem sido extremamente eficiente, extremamente profissional, mostrando um amadurecimento muito grande da direita, né? Estava conversando também com o Carlos Jordi outro dia, que estava me falando de como está avançando toda essa situação e, sim, sem querer dar spoilers, mas inclusive em direção talvez até uma CPMI da Lava Toga, em função das denúncias do Tagliaferro, da Vaza Jato. E, como a gente viu o Isalci falando aí, eles estão chegando muito preparados para essa CPMI. Né, parabenizar também o Carlos Viana, né, pela condução. Então eles estão chegando muito preparados para essa CPMI, mostra sem dúvida um amadurecimento gigantesco, e até agora o governo não conseguiu mobilizar para dar nenhuma resposta a isso. É o governo que deveria ser o principal interessado. A gente viu outro dia, né, acho que 2, 3 semanas atrás, até mesmo um governista chegando atrasado para uma das sessões e não conseguiu fazer a contestação da testemunha que ele precisava. Então o governo está patinando bastante, e nesse momento a gente tem que dar os parabéns para a oposição, que está fazendo um excelente trabalho, e ao contrário do que foi aquela CPMI farsesca da Covid contra o Bolsonaro, que veio só para desgastar, essa realmente vem para investigar os crimes, esses crimes que aconteceram, que inclusive tem indícios de envolvimento até do irmão do atual presidente. Então, sem dúvida, vem para investigar os crimes, dar uma resposta ao Brasil, que foi muito lesado por esses bilhões roubados aí, principalmente da parte mais vulnerável da população, que são os idosos.